Pedro é livre da prisão. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, envedaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém, amados? Glórias a Deus. Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas, Palavra da Tarde abençoada, Evangelho da Tarde, onde eu creio que o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração nesse dia de hoje. E aqui, amados, uma palavra muito poderosa que vai falar que Pedro é livre da prisão por uma ação do anjo do Senhor e por meio da oração que estava incessante pela vida dele, a qual a igreja orava pela vida dele. E é poderoso nós vermos essa mensagem, essa passagem, amados, que quando nós falamos do poder da oração, nós sempre temos que se lembrar dessas passagens bíblicas, onde ressalta que a intercessão, a oração, a intercessão, ela tem um poder imenso na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes havia prendido Tiago, irmão de João, e também a Pedro. E vai dizer que Tiago é morto ao fio da espada, e o rei Herodes pretendia também apresentar a Pedro depois da Páscoa e também matar a Pedro. E vai dizer que Pedro ele estava ali no cárcere, na prisão, e dormia ali entre 2 soldados. E pelo texto nós vamos entender que haviam por volta de 16 soldados, ou seja, uma escolta ali de soldados guardando e vigiando a Pedro. Com certeza Herodes ele tinha ouvido falar do que acontecera com o corpo do Senhor Jesus na sua ressurreição, porque o seu corpo não foi encontrado no sepulcro porque ele ressuscitou, e mesmo sendo bem vigiado. Então, com certeza Herodes havia escutado sobre essa informação, então ele manda prender a Pedro e coloca ali 16 soldados com as escoltas de soldados para guardar e vigiar Pedro fortemente. Mas aqui o texto vai dizer que enquanto Pedro estava ali, adormecido naquele cárcere, havia ali entre 2 soldados, provavelmente 2 soldados estavam ali guardando as portas daquela prisão e os demais estavam ali vigiando. Mas vai dizer que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. E aqui vai dizer que Deus respondeu à oração da igreja e enviou o seu anjo que foi até aquele cárcere. E uma luz se acendeu naquele cárcere. E vai dizer que as algemas, as cadeias, as algemas se desprenderam da mão de Pedro. A porta da cela se abriu e Pedro e aquele anjo eles saem daquela cela. Pedro ele calça ali a sandália, coloca a sua capa
e sai com aquele anjo livre daquela prisão, sem que nada ali acontecesse e sem que ele fosse visto pelaquela escolta de soldados. É poderoso, né, amados, nós vermos aqui o agir de Deus na minha e na sua vida, porque toda vez que nós oramos, amados, e Deus, ele responde a minha sua oração, ele envia o anjo, ele faz com que as situações, ele abala as situações, ele que envia o terremoto, é ele que envia as situações para que a gente possa ser liberto da situação, para que a resposta da minha da sua oração seja conforme aquilo que Deus quer para mim, para a sua vida. Então vale a pena a gente sim orar na presença do nosso Deus e Pai, orar, interceder. Nunca é demais nós orarmos todos os dias, nunca é demais nós intercedermos pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Então continue orando, apresentando a sua situação nas mãos de Deus. Creia que o poder da oração, ela abre portas, ela move cadeias, ela cria situações para que você possamos avançar e progredir na presença de Deus. E por meio desta palavra eu creio que quando o Senhor responder às minhas e às suas orações, Ele enviará um anjo para poder agir na minha e na sua vida, para abrir caminhos, para que nós possamos passar, para que nós possamos estar firmes de pé na presença de Deus, para honrar e para glorificar o nome dEle. Então, amados, toma posse desta palavra nesta tarde. Eu não quero me estender nesse vídeo. Toma posse, creia no poder da oração, creia que Deus lhe age de formas sobrenaturais, que nós não entendemos, de formas espirituais, mas nós sabemos que Ele está no controle e na direção de todas as coisas, e a nossa mente, os nossos pensamentos têm que estar ligados nos céus, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e nós fazemos isso por meio da oração, por meio da nossa fé, por meio da nossa confissão e testemunho de fé na presença de Deus. Então toma posse desta palavra nesse dia, amados. Compartilhe com alguém ao qual o Senhor Jesus colocar no seu coração, ao qual o Espírito Santo de Deus mostrar no seu coração. E fica firme. Mais um dia, louva a Deus. Se você levantou hoje pela manhã e está me ouvindo nesta mensagem, agradeça a Deus. Nós podemos orar em todo instante, em pensamento, de joelhos dobrados. Não importa a forma como nós estejamos. Importa que o nosso coração seja sincero diante de Deus, em agradecimento pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, e sabendo que Ele é Deus e que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus e que há esperança para aqueles que esperam no Senhor, que a nossa esperança não é em vão, não é perdida, porque a palavra de Deus nos mostra o tempo todo que nós temos que aguardar no Senhor com paciência e com fé, crendo que Ele age na minha e na sua vida. Amém? Toma posse desta palavra nesta tarde e eu te vejo no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.